inclusive, eu vou colocar um vídeo aqui para nos ajudar a ter um material de apoio sobre a colocação de uma moça, acho que é o nome é Helena, né? Boa tarde a todos. Eu acho que eu sou a única mulher taxista aqui representando vocês. Olha lá, Fátima aí. Galera, é o seguinte, aqui cada um está falando sobre um tema, né? Sobre a obrigatoriedade, sobre a tributação, sobre o controle de frota, e eu vou abordar um outro item, que é a parte legislativa, né? O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 2º, ele fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que nós vimos por parte do prefeito Ricardo Nunes, através de um decreto, foi impor a obrigatoriedade de baixar o aplicativo e colocar o desacoplador. E aí, nós estamos aqui justamente por causa disso. Não que nós somos contra o aplicativo SP-Tax, mas nós somos contra a imposição. E, mediante também a Lei Federal 12.587, em seu artigo 8º, fala transporte público individual, serviço remunerado de transporte de passageiro aberto ao público. Isso significa o quê? Que os nossos clientes ou os nossos usuários, eles não são obrigados a estar inscritos em nenhuma plataforma para nós desenvolvermos o nosso serviço. Basta alguém dar a mão com a maçaneta, um ponto, uma cooperativa. Então, o que nós somos contra aqui é a obrigatoriedade dessa transmissão de dados, porque mesmo no projeto da Taxim, de 20 páginas, existe uma explicação de que os dados eles são conectados pela internet, e a tendência é a tributação do imposto sobre serviço. Não que nós sejamos contra a tributação, mas eu acho que nas gestões anteriores sempre existiu uma empatia com relação a nós, autônomos, por isso que eles sempre deram isenção da tributação. Mesmo porque eu creio que eles entenderam que nós não temos autonomia da precificação do nosso serviço. A precificação ela é estabelecida pela prefeitura. Então, de repente, houve essa empatia. Então, eu não sou contra o aplicativo SP-Taxi, desde que ele tenha um bom desenvolvimento que eu possa oferecer para o meu cliente, mas não a obrigatoriedade, mesmo porque está no decreto do prefeito, se nós não baixarmos o aplicativo, nós vamos estar proibidos de renovar o alvará e o nosso condutáxi, mesmo porque o DTP não será fechado após essa obrigatoriedade, mesmo porque o DTP ele cuida de outros transportes, de outras matrizes de transporte da cidade de São Paulo. Então... Bom, pessoal, deu para perceber a confusão que está na cabeça do pessoal. Está falando de legislação federal, depois pega uma legislação e não entende o que foi o decreto no município, já faz um link com direito de consumidor, que tem direito não precisa baixar, quer dizer, faz uma miscelânea, uma salada de fruta, mistura lé com cré, quer dizer, e o pessoal bate palma e ninguém entendeu nada. Você percebe que ninguém entendeu nada. O fato ali é o seguinte, lei federal, Constituição Federal, carta marcada, a prefeitura legislar sobre o modal táxi. É isso ou não é, meus amigos Luiz Antônio, o Cabral, vou falar Cabral, vou deixar o Carlos ali, porque ele deve estar no momento ali de fazer a refeição dele ali, nesse momento, deixa ele ali no momento dele, e eu passo para você. Eu vou passar para o Cabral agora, o Luiz, e depois você fala, mesmo porque ela falou também de tributação, e eu sei que isso é importante. Também depois eu vou colocar uma fala do Éder, bem curtinha, e introduzo... passo a palavra para você, tá bom, meu amigo Luiz Antônio? Primeiro o Cabral aqui, novamente, tá bom? Vamos lá, Cabral. Vamos lá, em cima da fala da moça aí, eu não a conheço, enfim. O pessoal tem uma concepção errada de autonomia, né? O que é ser autônomo, né? Porque dá a impressão, quando eu ouço isso, que o cara pode fazer o que ele quiser, né, por ser autônomo, e não é bem assim que funciona, né, que o sistema funciona. Todos os taxistas autônomos de São Paulo, inclusive também os frotistas, são geridos pelo poder público, pela prefeitura. É um serviço gerido pela prefeitura, pelo poder público. E nada mais justo do que o poder público ter todas as informações desses prestadores de serviço.
Em todo lugar é assim. Eu vou pedir só uma licencinha para falar sobre o Éder aqui. Eu sei que o Elvio já adiantou que vai colocar também o vídeo dele. Eu trabalhei em rádio táxi também, enfim. E hoje, para mim, a Uzi Táxi, que é o presidente Éder Luz, um abraço ao Éder. Sou fã dele por tudo que ele fez e trouxe a Uzi Táxi a ser uma referência hoje em rádio chamadas. Tem o seu estatuto interno. Todas as radiotáxis têm o seu estatuto interno, tá? De como se portar, de como manter o carro, vestimenta do motorista. E também tem a sua aplicação, né? Porque a aplicação hoje em dia dentro do sistema e dentro do mundo, né? Ela é inquestionável. A utilidade, aí a agilidade, a comodidade que vai trazer aos passageiros, aos usuários, enfim, todo mundo quer ter uma aplicação e faz uso dessa aplicação para ter do seu bem-estar, enfim, e ter as suas exigências, né, os seus pedidos atendidos. Então, a aplicação, a tecnologia hoje dentro do sistema, ela é uma coisa, para mim, inquestionável, tem que ter. Tá? E voltando no estatuto da Uzi Táxi e qualquer outra radiotáxi, se o taxista não preencher os requisitos e não aceitar, ele não faz parte da associação. Ele não pode ingressar na associação. Ele vai ter o seu ingresso na radiotáxi obedecendo todos os critérios dessa associação. E é exatamente isso que a prefeitura quer. Se a prefeitura quer saber gerir o seu sistema, o sistema de motoristas como um todo, ele tem sim que pedir a obrigatoriedade. Porque se deixar facultativo, ela nunca vai ter um número fiel. Não tem como ter um número fiel, facultativo. E aqueles que no meu caso também, se quiser, depois eu coloco algumas coisas aqui, que estão à margem da legalidade e que estão dentro do sistema, serão beneficiados, como sempre foram. Tem muita coisa errada dentro do sistema. Pois justamente o medo é esse, Cabral, é porque quando você começa a colocar uma organização, começa a ver aonde estão os erros. E geralmente, onde tem os erros, ele não é pontual, não é algo assim, parece que ele é sistemático, parece que tem muitas situações que levam ao próprio sistema acabar, esse castelo de cartas implodindo, e me parece que o maior medo é esse, me parece, tá? Me parece que o maior medo só para concluir, a gente que trabalha dentro da política do táxi, eu desde 2010, 2011, como você falou aí, eu faço parte dentro dessa política do táxi, sempre contribuindo de alguma forma, pelo menos da melhor forma possível, visitando câmaras municipais, fomos a Brasília, né? Enfim, tudo que foi feito aí, a gente estava no meio lá. E no meu modo de pensar, meu particular, quem não quer ter os seus dados compartilhados com o poder público e mostrar a legitimidade do trabalho, da profissão, é quem está à margem da legalidade. Tem alguma coisa a esconder. Para ele, precisa esconder alguma coisa. Fora isso, eu acho que não tem problema nenhum. Todo taxista, a maioria, 99% dos taxistas da cidade de São Paulo, trabalha direitinho. Então, por que não se cadastrar? Por que não ter um cadastro junto ao poder público? É isso que Perfeito, eu queria Cabral. Perfeito. Até para dar um pouco de ritmo aqui, eu vou colocar até a colocação, como você também chamou a situação do nosso amigo Éder da Uzi. Eu já vou colocar a primeira fala do... Tempo. Vamos lá, Éder. Presidente, boa tarde a todos. Eu sou o Éder, sou o presidente da Uzi Táxi, estou aqui representando os 800 taxistas hoje que nós temos agregado à nossa cooperativa. Eu queria já deixar inicialmente uma pergunta aqui para o nosso amigo da Taxim. Uma vez que a Taxim se coloca como fonte pagadora do taxista, que ela vai intermediar o ganho ali do taxista, como ela vai fazer o recolhimento do INSS do taxista ao governo? Só para o senhor me responder isso no final. Bom,
responder no final. Então, Carlos, termina o seu almoço aí, depois você responde. O Luiz Antônio, além dele ser presidente da federação, ele é contador. Então, eu acho que ele tem mais do que autoridade para dizer. O Luiz Antônio, o táxi tem que ter medo de pagar o ISS? O taxista, a pessoa física, tem que ter medo de pagar o ISS? E o porquê que ele não tem medo? Porque a própria menina, quando a moça, eu esqueci o nome dela, quando ela faz a explanação dela, ela falou, não, o taxista não é nem contra pagar o tributo. Existe essa necessidade, existe o porquê de colocar essa dúvida e esse medo, e se existe esse medo, ele faz sentido esse medo, o presidente Luiz Antônio? Como o assunto é meio complexo, eu vou tentar ser um pouquinho rápido aí. Só voltando no outro tema atrás, agora que nós falamos da obrigatoriedade da prefeitura querer colocar os táxis para trabalhar, nas licitações, quando nós participamos, tinha empresa, né, de táxi, que ela dava até 30% de desconto em cima da tarifa do taxímetro, para ela poder emitir a nota fiscal. E depois aí ela ia atrás do taxista e falava para ele, você tem que dar mais 10%. Então, em torno de 40%, 45% do valor a menos da bandeira do taxímetro, tá? Então, para você ver como que é um negócio complexo. E quando a prefeitura ela tenta fazer isso direto com o próprio taxista, ela não consegue, porque ela não tem um documento oficial, que é a nota fiscal. Aí ela precisa de uma empresa, que nem no caso, podemos até falar que é a Taxim ou uma cooperativa, tá? Então, ela tem o documento oficial, que é a nota fiscal. Ela emite a nota fiscal e ponto, tá? Ela resolveu. Agora, a questão da tributação, o ISS, ele é tributado do valor cheio, né? Agora, o imposto de renda, ele tem uma tabelinha de desconto. Você despreza lá 40%, aí tributa 60%. Você aplica a alíquota, isso do imposto de renda. Do ISS também pode ser feito da mesma forma, porque a tributação do ISS, ela é conveniente para o município. Então, o artigo 30 da Constituição fala que os assuntos pertinentes ao município, quem resolve é o ente municipal. Então, nada mais justo do que, às vezes, o vereador fazer uma legislação, lógico que tem que vir pelo executivo, né, mas ele vai votar nesse sentido, ele faz a legislação e fala, nós vamos fazer uma tabelinha. Do 100% que o taxista arrecada, ele vai aplicar um desconto, né, de 50% ou 60%, 70%, 80%. O do que sobrou, ele pode aplicar o ISS. Então, eu vejo que não é o medo do taxista pagar o ISS. Isso é o de menos, entendeu? Eu acho que o medo maior do taxista é ele querer se organizar, porque você deu o lado das cooperativas, que nem o Éder falou, que ele é presidente de uma cooperativa e ele tem 800 táxis. Só que se você quiser entrar lá na cooperativa, você tem que pagar uma joia, você tem que pagar uma taxa, tem que pagar um tributo, entendeu? No caso do taxista autônomo, que ele fala que é autônomo, ele vai ter toda essa ferramenta, toda a tecnologia, sem pagar nada para ninguém, entendeu? Somente vai ter aquele desconto da taxa de administração, que isso daí é natural, porque empresa nenhuma vai investir valores e depois ela não vai poder recuperar esse valor, entendeu? Então, acho justo, até me parece que a taxa da Taxicim aí é uma taxa muito pequena em relação a outros aplicativos aí, não vou nem falar o nome, mas tem aplicativo que cobra 15%, 30%, 40% de uma corrida, entendeu? Então, eu acho que só tem a ganhar com isso daí. E de outra forma, você tem também a questão da tecnologia. Hoje, o taxista, ele está fadado numa tecnologia do taxímetro, mas você não consegue localizar o táxi, entendeu? Então, o usuário, quando ele precisa de um táxi, ele tem que usar o sistema antigo ainda. Ele vai no WhatsApp, ou vai no telefone fixo, ou no telefone celular, liga para aquele cliente. Se ele, às vezes, fica na rua, que nem em São Paulo, que é um centro muito grande, então, São Paulo, você tem a facilidade de você ficar na esquina ali e pegar um táxi. Mas se você vai para o interior de São Paulo, qualquer outra região, você não tem a mesma facilidade. Você tem que ir atrás, andar, às vezes, 1 quilômetro ou mais e tentar pegar um ponto de táxi, que a maioria não quer ficar no ponto porque ela fala novamente que ela é autônomo, né? Então, tem que ter uma regrinha. Se não tiver regrinha, vai banalizar tudo isso aí, ó.